O meu avô era e é até hoje muito querido por mim e por toda a minha família, é claro. Hoje ele vive conosco. Bem, entre a década de 70 e 80, os meus avós eram do interior do Piauí, uma cidadezinha chamada Alto Longar. Eles moravam no interior brabo e viviam da caça e da pesca. Como de costume, o meu avô me levava a maioria das vezes em suas pescas. Na época, já estávamos morando em Teresina, e eu ficava em suas costas enquanto ele jogava a rede de pesca. Eu tinha por volta de uns 5 anos de idade. Enquanto ele jogava a sua rede de pesca, eu me divertia muito. O meu avô era muito alto e gostava de usar o seu chapéu de couro e também o seu sombreiro. Hoje eu sou o mais baixo da família, com 1,80 de sol. Quando ainda morava em Alto Longar, no interior do Piauí. Bem, nesse dia ele resolveu ir à cidade comprar alguns mantimentos para casa, pois os que tinham já estavam se acabando. O velho pegou seu cavalo, chamado pelo nome de Azulão. Também pegou seu chapéu de couro, o seu facão rabo de galo e 2 punhais que sempre levava consigo. E em seguida partiu mata adentro, pois para chegar até a estradinha de terra que levava até a cidade, tinha que atravessar uma mata. E nessa mata havia uma pequena trilha, onde dava para passar com o cavalo, moto ou bicicleta. Bem, já eram quase 3 horas da tarde, e o mercado era um pouco distante da vila, aonde ele morava. Durante o percurso, ele passaria em vários vilarejos, e no fim da tarde, o meu avô estava um pouco cansado da viagem, e decidiu dar uma parada em uma pequena vila, e ir na casa do seu compadre, que era como um irmão para ele. Assim que chegou, foi logo tomando um café e pitando um cigarro. E a prosa não faltava. E com o cair da noite, o meu avô disse ao compadre: "Bem, compadre, a prosa tá boa, mas preciso ir." E o compadre pergunta: "Você vai aonde?" E o meu avô responde: "Vou à mercearia comprar mantimentos, pois os lá de casa já estão se acabando." E o seu compadre diz: "Mas homem, já está tarde e ainda tem muita estrada pela frente. Você não quer passar a noite aqui não? E ir amanhã cedo?" O meu avô, um homem muito cabeça dura, falou que ia assim mesmo. E o seu compadre lhe desejou boa sorte. O meu avô agradeceu e partiu. E por volta das 7 horas da noite, faltava pouco para o meu avô chegar na tal mercearia, antes de fechar. Porém, para chegar mais rápido ainda, ele tinha que atravessar uma mata muito fechada. O seu cavalo se recusava a entrar nessa mata. Então, ele deu um tranco e, relinchando, não obedecia os comandos do meu avô. O meu avô, com 50 anos nas costas, sentiu um arrepio percorrer por todo o seu corpo. E segundo ele, foi a primeira vez em sua vida que ele sentiu algo muito ruim. Era uma presença maligna e uma sensação de angústia, tudo junto. O meu avô tirou um dos seus punhais e colocou entre os dentes, pois sabia ele
que chegava a hora de lutar por sua vida. E ainda em cima do cavalo, o velho fazia barulhos com a boca para que o cavalo seguisse pelo caminho. E não demorou muito para os matos começarem a se mexer, parecendo que estavam sendo agitados por uma forte ventania. Em seguida, um forte urro é ouvido de dentro da mata. O cavalo se assustou e com um pinote derrubou meu avô no chão. E em seguida saiu em disparada, deixando meu avô sozinho naquela escuridão. Meu avô ainda estava entonteado com a queda, porque o seu cavalo era enorme. Estava uma escuridão total. E o meu avô logo começou a sentir um fedor que nunca sentiu em toda a sua vida. Os seus olhos se adaptavam à escuridão, enquanto ele focava a sua visão na direção daquele cheiro de podre, mas nada via. Foi aí que ele meteu a mão no bolso e tirou o seu velho isqueiro a gás e acendeu em seguida, clareando um pouco do caminho. Por detrás, ele sentiu uma fungada de algum animal se aproximando. Lembrava um barulho feito por um javali. E assim que ele olha em direção ao barulho, ele vê a coisa mais horrível que já viu em toda a sua vida. A criatura estava a quase 10 metros dele, mas mesmo assim, ele sentia a respiração pútrida da criatura, como se ela estivesse do seu lado. O meu avô, ainda com um punhal na boca, puxou seu facão a tempo suficiente de se defender, pois a criatura partiu ferozmente para cima dele. Aquilo tentava pular em cima do meu avô, mas como seu facão era muito longo, a criatura não conseguia. Se por uma infelicidade a criatura conseguisse subir em cima do meu avô, o imobilizando devido ao seu peso, seria o fim dele. Então ele segurava firme o facão, para a criatura não conseguir tal investida. Quando a fera ficava sobre os pés traseiros, era enorme e parecia gente. E quando ficava sobre 4 patas, parecia um lobo gigante. Foi uma batalha sangrenta entre a vida e a morte, e a cada corte de facão, um grito horrível do animal era ouvido. A criatura insistentemente tentava a todo custo pular em cima do meu avô, pois assim o imobilizaria fácil, e o velho se tornaria a sua presa. Depois de uns 20 minutos de luta, a criatura acabou desistindo e entrou na mata. O meu avô, muito cansado e ferido, terminou o caminho a pé. Ele conseguiu chegar até a mercearia. O dono do estabelecimento, quando avistou meu avô chegando naquelas circunstâncias, logo lhe disse: "Cê louco, homem? Andando essa hora a pé? O que aconteceu com você?" Em seguida, o meu avô lhe contou todo o ocorrido. A minha avó só soube dessa história pela boca do dono da mercearia e ficou muito assustada, pois o meu avô nunca tinha comentado essa história com ela. Bem, naquela noite, o meu avô dormiu na casa do comerciante, que também era o seu amigo. Ele tomou um banho e o dono do armazém cuidou dos seus ferimentos. O medo foi tanto que eles quase não conseguiram dormir aquela noite.
E já pela manhã, o comerciante ainda estava assustado com o que aconteceu naquela noite. O meu avô o agradeceu e disse que precisava voltar para casa com seus mantimentos. O comerciante lhe emprestou um cavalo, já que o do meu avô havia sumido. Bem, na volta para casa, ele fez o mesmo percurso. E já na metade do caminho, ele avistou um alvoroço de gente na casa do seu compadre. E avistou também o seu cavalo azulão pastando ali por perto. Preocupado com aquilo, ele foi até a casa do compadre, ver se estava tudo bem. E assim que chegou, viu seu compadre todo estrupiado. O meu avô, com os olhos cheios de lágrimas, perguntou ao compadre quem fez aquilo com ele. E o seu compadre responde que foi só um acidente a noite passada com um amigo. O meu avô, com muita raiva, tira o seu facão e pede para todos saírem dali. E bem baixinho, ele fala ao compadre: "Então era você, seu filho de uma rapariga." Eram tantos cortes no compadre que o meu avô ficou com pena do miserável. O homem chorava muito pedindo perdão ao meu avô. E ele só lamentou e disse que já estava de saída, pois senão iria terminar o serviço ali mesmo, na frente de todos os presentes. É por este motivo que o meu avô se mudou. Boa noite. Moro em uma cidade chamada Joetsushi, na província de Niigata, no Japão. Eu, na época, tinha apenas 20 anos e trabalhava em uma fábrica de peças para motocicletas. O apartamento que eu morava ficava a 50 minutos de carro, bem nas montanhas, sendo um lugar bem interior. A população na localidade é de idade bem avançada, com poucos jovens. Eu morava sozinho. E logo mais, um amigo viria a dividir o apartamento e as despesas comigo, pois morar naquela região em 2 pessoas sai muito mais em conta. Bom, o primeiro fenômeno sobrenatural que aconteceu foi em um dia que cheguei do trabalho e tomei um banho. Fiz uma comida rápida e logo liguei para o amigo que viria morar comigo. Conversamos pelo período de 1 hora, sobre várias coisas, quanto era o salário, quanto era o aluguel, etc. Enquanto conversávamos pelo telefone, escutei um barulho de criança correndo no apartamento de cima, no 2º andar. Eu não liguei, pois crianças gostam de brincar. Mas isso era por volta de 9 da noite, bem no momento do toque de silêncio que tem aqui no Japão. E deste horário em diante, ninguém faz barulho à toa, pois aqui o pessoal é bem rigoroso com isso. Mas assim que deu 11 da noite, o barulho continuou em um ritmo menor. E depois, quando fui dormir, era 11h30 e o barulho acabou, ficando apenas um silêncio absoluto. Então me levantei e fui fumar um cigarro. E fiquei pensativo, imaginando que deveria ter incomodando. E sugeri então que eu e essa família do 2º andar trocássemos de apartamento. Mas o responsável da empreiteira me olhou sério e balançando a cabeça me disse:
Você está enganado, ninguém se mudou. O apartamento está vazio. Aquilo foi um choque para mim. Quando fui embora, estava com um pouco de medo. E chegando lá, ao observar a janela do apartamento do segundo andar, eu vi que realmente o apartamento estava sem luz. Bem, ignorei o fato. Tomei um banho, jantei e, como sempre, fui assistir TV. Às 9 da noite, começaram os passos no andar de cima novamente. Me assustei e saí logo para ver o apartamento do segundo andar. E lá estava sem luz, totalmente escuro. Voltei para o meu apartamento e já estava tudo em silêncio. E às 23 horas me deitei. Eu estava com um pouco de medo e não conseguia dormir. Me virava de um lado para o outro, até que fiquei em um desses momentos de estar acordado e quase dormindo. Mas ao mesmo tempo estava ciente do que se passava ao meu redor. E foi aí que o meu corpo travou. Me deu um kanashibari, que em japonês é quando o corpo fica imobilizado, travado ao dormir, e que muitos chamam de paralisia do sono. Eu fiquei dominado pelo medo. E nisso, escutei um sussurro no meu ouvido. Era uma voz de criança dizendo: "Desculpe, eu apenas queria brincar." E quando aquela paralisia terminou, acabei adormecendo. Ao amanhecer, eu me desperto com o barulho de algo se quebrando. Ao observar na mesa da cozinha, vi copos estilhaçados. Aquilo era algo inacreditável, pois mesmo se os copos estivessem caído, eles não teriam se estilhaçados daquela forma. Bem, com muito medo, eu fui trabalhar e avisei o responsável que mudaria naquele mesmo dia para outro apartamento na cidade. Pois daquele dia, eu nada mais soube ou quis saber sobre aquela experiência sobrenatural. Boa noite. Este relato cipava o rosto em sua direção e dava um sorriso macabro. Mas como o caminho era um tanto escuro, ela não tinha certeza se de fato isso acontecia ou era apenas a sua imaginação. A Isabel costumava voltar da casa do Paulo muito tarde da noite, lá para as 3 da manhã. E certa vez era sexta-feira 13. E a minha avó disse para ela não andar por aí nesse dia amaldiçoado, onde várias coisas estranhas aconteciam. A Isabel não deu muita importância, e foi assim mesmo. O meu avô nem sonhava que ela saía à noite atrás de homem. Mas como ele acordava todo dia 4 da manhã para levar os produtos do sítio para vender na cidade, ele dormia muito cedo e apagava. Então, a minha tia aproveitava essa brecha para sair para a casa do namorado e sempre retornava no máximo às 3 da manhã. A minha avó sabia, mas acobertava a filha por medo do marido. Acontece que nessa sexta-feira 13, a Isabel saiu de casa 9 da noite e cortou o caminho pelo milharal. E assim que ela passou pelo espantalho, ela sentiu um forte calafrio e virou a cara para não olhar para ele, como ela fazia de costume. Naquele dia, o caminho estava bem iluminado devido ao brilho da lua cheia.
E foi aí que, assim que a Isabel passou pelo espantalho, ela percebeu uma sombra vindo de trás dela e aumentando de tamanho à sua frente. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse se aproximando. O medo foi tanto que ela nem olhou para trás e saiu correndo. Enquanto ela corria, ela escutava passos e uma risada bem sinistra vindo por detrás dela. Isabel chegou na casa do Paulo apavorada e contou todo o ocorrido a ele. O Paulo riu e levou tudo aquilo na brincadeira, mas disse que quando a Isabel fosse embora, ele a levaria até em casa. E quando deu 3 horas da manhã, como prometido, o Paulo a acompanhou. E assim que passaram pelo espantalho, o Paulo fez algumas piadinhas com o espantalho. E como se não fosse o bastante, ele urinou no bicho. Nesta hora, o espantalho estava com a cabeça virada para cima, na posição que o meu avô sempre o deixava, como se ele estivesse vigiando os pássaros. Mas em um brusco movimento, o espantalho desceu a cabeça, olhando fixamente para o Paulo, e deu uma risada. O Paulo, com as calças arriadas, caiu no chão de tanto medo. E foi aí que o espantalho começou a descer da cruz de madeira que o pendurava no alto. A minha tia Isabel deixou o Paulo para trás e saiu correndo dali. Ela correu tanto que o seu chinelo ficou para trás. Ela já havia passado por aquele milharal centenas de vezes e conhecia o lugar como a palma da sua mão. Mas não sei se foi o medo ou algo sobrenatural, mas só sei que ela ficou perdida. Ela corria e sempre voltava para o mesmo lugar. Enquanto corria, ela escutava o Paulo gritando por socorro e a criatura rindo. Depois de quase 2 horas perdida, ela conseguiu finalmente sair do milharal e chegar em casa. Chegou apavorada, em total pânico. E nessa hora, o meu avô já estava acordado procurando por ela. E sem saída, ela decidiu contar tudo o que aconteceu. O meu avô, muito furioso, disse que depois conversaria com ela, mas agora iria procurar o Paulo para ver se ele estava bem, pois o meu avô já havia presenciado coisas estranhas envolvendo o espantalho, como mesmo mudar a posição da cabeça. Teve uma vez que o meu avô recolhia o milho ali próximo ao espantalho, e para onde o meu avô ia, o espantalho virava a cabeça em sua direção. Então, rapidamente o meu avô saiu de lá e deixou o milho para trás. Até que no outro dia, ele tirou o espantalho da cruz de madeira e pensou em queimá-lo. Mas daí, ele ficou com medo do fogo se espalhar e pegar no milharal. Então, ele resolveu deixar para o dia seguinte, pois assim ele levaria o espantalho para outro lugar e tacaria fogo. No dia seguinte, assim que ele foi pegar o espantalho que ele havia deixado ali no chão, para sua surpresa, o espantalho estava pendurado na cruz de madeira, olhando para cima, do mesmo jeito que o meu avô o deixava. Mas o meu avô tinha certeza absoluta que o havia deixado no chão. Bem, ele foi atrás do Paulo, e lá pelas 6 da manhã, o meu avô encontrou o Paulo caído no milharal, todo machucado, e o espantalho estava lá pendurado,
olhando para cima como de costume. O meu avô levou o Paulo para a casa dele. E quando ele se recuperou dos ferimentos, ele não dizia nada com nada. O Paulo ficou louco depois daquele dia e morreu pouco tempo depois. O meu avô e a minha tia nunca mais se arriscaram a entrar no milharal. Até que pouco tempo depois, a minha família vendeu o sítio com espantalho lá dentro do milharal. E nunca mais ficamos sabendo se mais alguma coisa aconteceu por lá. O meu conselho é: não brinquem com o desconhecido, pois o desconhecido também pode brincar com vocês. Boa noite. O meu nome é Rosa, e o que vou contar aconteceu com meu irmão, Geraldo. Ele era caminhoneiro no ano de 1973. Nesta época, o meu irmão fazia muitas viagens de São Paulo para o Rio de Janeiro. Em uma dessas viagens, à noite, rumo ao Rio, o meu irmão dirigia tranquilamente, quando um carro o ultrapassou, piscando os faróis e fazendo um sinal para chamar sua atenção. Com medo que fosse um assalto, pois naquela época era muito comum na Via Dutra, ele não deu atenção e prosseguiu a sua viagem normalmente. E no primeiro posto de polícia rodoviária que existia à frente, um policial o mandou parar. Então, o policial o solicitou seus documentos e vasculhou cuidadosamente a carga, alegando que recebera uma denúncia que havia caroneiros na carroceria. Então meu irmão disse: "Como, seu guarda? Eu não dei carona a ninguém, só parei no pedágio." Depois de tudo vasculhado, o policial liberou o veículo. E então o meu irmão comentou com o policial: "Tinha um carro que me seguiu, dando insistentes sinais para que eu parasse, mas eu fiquei com medo que fosse um assalto e não parei." Vai ver, é por causa disso que eles ficaram com raiva e fizeram essa denúncia. E o policial disse: "Fez muito bem, pois é perigoso parar em locais ermos. Pode seguir em frente e tenha uma boa viagem." Então, o meu irmão seguiu viagem. E quando passava pela cidade de Floriano, ouviu insistentemente batidas em cima da cabine do caminhão. Parecia ser de alguém que estava na carroceria. E então, ele ouviu alguém dizer: "Para aí, seu moço, que nós vai descer." Assustado, o meu irmão acreditou que de fato fosse um assalto. Então, ele diminuiu a velocidade e foi para o acostamento. E ao frear o caminhão, tratou de esconder a sua cabeça para não ser atingido por um possível tiro. Em seguida, escutou um barulho, como se alguém estivesse descendo pela corda que amarrava a carga do caminhão. E logo em seguida, ele ouviu a mesma voz dizer: "Obrigado, seu moço. Boa viagem. E vai com Deus." Neste momento, o meu irmão Geraldo teve coragem de olhar para os lados, mas não viu ninguém. Não havia ninguém lá. Então, ele percebeu que estava parado diante do cemitério de Floriano, o qual ficava às margens da Via Dutra. Boa noite. Mas a criatura estava com o corpo em outra direção. E de repente girou a cabeça para o seu lado para vê-lo. Então, neste momento, ele notou que o monstro tinha olhos grandes, vermelhos e brilhantes. E a criatura era horrível,
parecia um inseto gigante. Ele pôde ver algumas características porque era noite de lua cheia, e o luar iluminava aquela criatura. Ele contou que aquela coisa usava um chapéu bicudo, ou a sua cabeça era daquela forma, ele não tinha certeza. Também não viu boca, mas viu 2 buracos no lugar do nariz. A criatura não tinha orelhas, e os seus braços iam até a altura dos joelhos. Mas nervoso como ele estava, ele não conseguiu ver nem as mãos e nem os pés. Segundo ele, se o tal bicho quisesse matá-lo, ele teria morrido com certeza, porque estava paralisado. Neste momento, ele fechou os olhos e começou a rezar para Nossa Senhora. E após isso, a sua perna direita voltou, e ele começou a se virar e a se arrastar. E logo que a perna esquerda voltou, ele começou a correr em disparada, sem olhar para trás, e fugiu. Perguntei a ele o que ele achava que era aquilo, se era um extraterrestre ou um chupa-cabra. Ele disse que não sabia o que era, mas tinha certeza que aquilo não era deste mundo. Boa noite. Que era uma encruzilhada, perto de um bosque que havia nas proximidades, vi algo muito estranho. Era uma forma parecida com uma pessoa, mas com uma cor acinzentada e parecendo bem maltrapilho. Era como se as roupas estivessem todas esfarrapadas, e ele não andava, mas sim flutuava no ar, parecendo se deslocar aleatoriamente com uma velocidade muito grande. A criatura se deslocava para um ponto e parava, e depois ia em altíssima velocidade para outro ponto e parava novamente. Eu vi aquilo e fiquei horrorizada. Gelei e nem sabia o que fazer. Então, em um impulso automático, entrei correndo em minha casa e fiquei lá dentro quieta, com medo que aquilo me seguisse e derrubasse a porta. Fiquei ali até o meu marido chegar. E quando ele chegou, eu contei a ele o que havia acontecido. E ele disse que não viu nada lá fora no momento em que entrou. E depois desse dia, eu nunca mais saí de casa à noite para esperar o meu marido. Boa noite. Muito. Ela apontou para a porta e falou: Saia daqui! Saia daqui agora! O homem passou por ela, a encarando, e foi saindo em sentido à porta. Ela olhou aquele homem de costa e pôde reparar que atrás da sua nuca havia um buraco enorme. E naquele momento, a minha irmã quase morreu de tanto medo. Ela logo foi para o quarto onde estava a Andréia dormindo e deitou na cama toda assustada. Mas depois de um tempo, acabou pegando no sono. No outro dia, ela contou a história para nós e concluímos que a Andréia, quando veio para dormir em nossa casa, trouxe com ela o espírito daquele homem. Concluímos que aquela presença era que não deixava a Andréia dormir. Mas a minha irmã não contou nada para ela, para não deixar ela apavorada. Mas concluímos que ela é muito carregada, porque sempre nos conta que não consegue dormir direito. E na sua vida... Boa noite, me chamo Maria, e contarei aqui um dos fatos mais impressionantes que já ocorreu na minha vida. E apesar de ser um caso surpreendente, eu acredito que outras pessoas
também já passaram pela mesma situação. Bem, eu sempre morei em Uberlândia, até que depois de concluir o curso de Direito, eu resolvi prestar concursos públicos. Passei em 3 estados diferentes, sendo Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso. Por conveniência salarial, eu escolhi vir para o estado do Mato Grosso. E no começo era tudo alegria. Morava em Cuiabá, tinha lazer, cultura, um aeroporto que me permitia ir para a minha cidade, principalmente nos feriados. Até que, devido à maldita Copa do Mundo de 2014, em que Mato Grosso sediou 4 jogos, eu fui transferida para a região de fronteira, para ajudar no combate ao tráfico de drogas e desmatamento ilegal. Pois bem, a Copa acabou e o meu trabalho foi bem reconhecido. E então me convidaram para permanecer naquela cidade, que mesmo pela distância e insalubridade eu acabei aceitando. A cidade chama-se Jurema e fica no norte do Mato Grosso, praticamente dentro da Amazônia. E só para chegar a Cuiabá, partindo de lá, são 950 quilômetros. Bem, por lá fui ficando, a depressão foi batendo, a vida passando e o salário já não era algo tão atraente mais. Em meio a tanto marasmo, pedi 3 dias de folga para o meu chefe e fui simplesmente ao Festival Tomorrowland, edição de 2015, de 1 a 3 de maio, e acabei ficando uma semana. Foi o melhor fim de semana que eu tive em anos. Fui de carro até Cuiabá, que dava 950 quilômetros, sendo que 350 quilômetros era por estrada de terra que cortava a selva amazônica. 12 horas de viagem depois, eu cheguei a tempo no aeroporto de Cuiabá e peguei um voo até São Paulo. E no dia do evento eu parti para Itu. Enfim, o evento acabou, eu curti pacas com os melhores DJs do mundo, porém eu tive que voltar para a realidade depois. Chegando ao aeroporto de Cuiabá, por volta das 13 horas, eu resolvi pegar a estrada de volta para a cidade onde trabalhava. E por 600 quilômetros, a estrada é boa de asfalto e em alguns locais movimentada, principalmente de caminhões, pois o Mato Grosso é o maior produtor de soja do mundo. Resolvi parar e descansar em uma cidade de nome Brasnorte, que fica a 550 quilômetros de Cuiabá. Porém, como eu estava ansiosa para retornar, já que o meu chefe estava exigindo que eu voltasse, eu resolvi sair de Brasnorte já tarde da noite. Com sorte, eu chegaria em Jurema até o final da manhã do dia seguinte. E assim eu fui. Estava em minha caminhonete S10 branca, que já não tenho mais, e consegui chegar em Juína, cidade no noroeste do Mato Grosso, a última cidade até onde chega o asfalto, onde o meu chefe se estabelece. Resolvi parar por lá, falar com ele e justificar a ausência. E quando dei por mim, já era por volta de 3h30 da tarde. E uma forte chuva armava naquele momento. Abasteci o carro e segui, pois ainda faltava 350 quilômetros até a minha cidade de destino. Porém, este percurso é o pior possível e inimaginável, sendo praticamente a Transamazônica com estrada de terra mal conservada e deserta. E para piorar,
começou a chover torrencialmente. Foi então que, já tarde da noite, umas 23 horas, e eu não estava nem na metade do caminho até Jurema, e a minha caminhonete atolou na estrada. E tal estrada, além de ser péssima, já se encontra dentro da Amazônia Legal. Então, existem árvores com florestas densas dos dois lados da estrada e sem acostamento. E mesmo durante o dia, essa estrada é escura e quase deserta por causa da altura das árvores e alguns perigos, como colisões com animais silvestres ou ataques de índios. E como eu estava voltando de um final de semana espetacular, eu só queria chegar em casa. Então eu pensei, poxa, depois de tanta diversão, ficar atolada por alguns minutos tá valendo. Dos males o menor. Contudo, passaram-se horas, e o meu carro continuava atolado e a chuva havia se intensificado. O vento batia nas árvores enormes e produzia um uivo quase que sobrenatural. Então, com o farol baixo ligado, eu vi uma mulher à distância caminhando pela estrada, na chuva, vindo em minha direção. Eu logo pensei, ela pode ser a minha salvação ou a minha perdição, mas não tinha escolha. Precisava chegar na delegacia para não ter o ponto cortado. E apesar da situação do local, era uma mulher lindíssima, morena de longos cabelos lisos e sedosos, e uma beleza incomparável. E quando a moça se aproximou, eu a chamei respeitosamente e perguntei: "Moça, a senhora mora por aqui?" "Sim, moro perto de Jurema." "Jurema? Eu estou indo para lá, mas com esse carro atolado eu não posso fazer muita coisa. E o meu celular também não funciona aqui." Então, a moça, gentilmente, com uma voz delicada, disse: "Estou indo para o sítio do meu irmão, que fica a apenas 1,5 km daqui. Vamos, me acompanhe. Lá você pode usar o telefone e comer alguma coisa." Cada palavra da boca daquela mulher era seduzente. E eu confesso que em toda a minha vida eu nunca tive atração por mulheres. Mas eu já estava tão apaixonada por ela que não deixava de olhar para a sua camisa branca e molhada que mostrava os seus seios. E tudo que eu mais queria era ficar com ela dentro da minha caminhonete. Mas neste momento, uma voz veio na minha cabeça como me fazendo despertar daquele transe. Então, mesmo com muito desejo por aquela moça, eu mantive a minha postura de profissional e disse: "Olha, por favor, ligue na delegacia em Jurema, ou na PM mesmo, e peça que o investigador de plantão Daniel para vir ao meu encontro com a viatura." O carro dele era adaptado para aquela região. Afinal, trabalhávamos no meio da selva praticamente. A moça insistia que eu fosse com ela, e isso despertou meu sentido, e logo eu comecei a achar que se tratava realmente de uma armadilha. Em seguida, ela investiu novamente com a sua voz sedutora, mas eu me mantive firme. Então, ela se aproximou da caminhonete, segurou a minha mão e tentou me beijar. Mas dei a ordem para ela se afastar. Ela, muito furiosa, tentou entrar no carro, mas saquei a minha arma e me identifiquei como policial e mandei que ela se afastasse. Ela então fez uma cara de ódio e em seguida rosnou para mim, exibindo 2 caninos como de vampiro. E eu confesso que aquilo me assustou muito.
Coloquei o farol do carro no alto, bem na cara daquela moça. Ela colocou o braço na frente dos olhos e foi se afastando. De repente, aquela moça sumiu diante da luz que iluminava a chuva forte, e o vento balançava as árvores e arbustos. Passados menos de 2 minutos, eu comecei a ouvir um forte chocalho como de cascavel. Mas o barulho era muito alto e parecia vir da mata. E o que presenciei a seguir me apavora até os dias de hoje. Aquela moça reapareceu na lateral do mato, a uns 20 metros do carro. Porém, só dava para ver a metade do seu corpo, que balançava com um movimento contínuo da esquerda para a direita, se repetindo sem parar. O mesmo movimento que faz um metrônomo. Olhando mais atentamente, eu reparei que ela estava sem a camisa branca, e a sua pele se tornara escamas, e até mesmo em seu rosto tinha escamas amarronzadas e esverdeadas, como de um lagarto. Os seus olhos eram amarelados como de um animal. Ela foi saindo rastejando de dentro do mato, e eu pude ver que da cintura para baixo ela era totalmente uma serpente. Mas não uma serpente pequena. Aquilo, no mínimo, deveria ter uns 7 metros. Era grossa e imensa, como uma sucuri. A criatura possuía uma velocidade incrível. E ali, o tempo todo tentava me assustar, cruzando de um lado para o outro na estrada, entrando no mato e se aproximando cada vez mais do carro onde eu estava. Peguei a minha arma e comecei a disparar na direção de onde vinham os barulhos no mato. Foram 4 tiros, até que aquilo parou de vir na minha direção e eu presenciei aquela cobra gigantesca se afastando para longe pelo mato. E como estava escuro e chovendo, eu não me atrevi a sair do carro. Fiquei ali apenas esperando por ajuda. Tive a ideia de trocar de chip, pois talvez poderia ter sinal da Vivo. Então, removi o meu chip da Claro e coloquei o da Vivo. Bem, deu um pontinho de sinal que às vezes sumia, mas consegui mandar um SMS para o meu amigo pedindo por socorro, pois a internet era impossível de conectar naquele local. 2 horas depois, talvez menos, chega o meu colega com a L200 para me resgatar. Ele me perguntou o porquê que eu estava chorando. Então, eu contei a ele tudo o que havia acontecido comigo. Ele ouviu toda a minha história e ficou calado. E em seguida, disse que tínhamos um homicídio para resolver. Tudo indicava que a vítima havia morrido mais cedo, e o assassino deveria estar por aí. Já passava das 2 da manhã quando chegamos na delegacia, e eu fui descansar. Às 6h30 da manhã eu já estava de pé. Chamei a equipe de investigação e disse para irmos até o IML pegar informações da vítima. Chegando no IML, solicitamos ao legista que nos fornecesse o laudo pericial que atestava a causa da morte. Mas segundo a autópsia, ele foi vítima de ataque de sucuri e não assassinato, pois todos os ossos do seu corpo estavam esmagados, como fazem as sucuris. Mas o mais estranho é que a sucuri só arrancou e comeu a cabeça do homem, em seguida deixando o seu corpo já sem vida ali, naquela região. O corpo estava sem as roupas íntimas, e tudo indicava que o mesmo morreu enquanto tinha relações sexuais.
pois o seu pênis estava úmido com ácido úrico, ureia e outras substâncias que se encontram naquele lugar da mulher. O meu sangue gelou. Eu já não tinha mais dúvidas que aquela mulher cobra havia matado um homem. Ela o seduziu durante o ato sexual e o matou. Mas uma coisa que não se encaixava era o porquê que ela só comeu a cabeça. Acho que isso vai permanecer um mistério. Pedi para ir embora e colocar a mente no lugar. O meu amigo me olhava espantado, pois o depoimento que eu dei naquele dia da tempestade batia com a coisa que provavelmente havia matado aquele homem. Depois disso, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Pedi transferência e evito dirigir à noite desde então. E será que aquela criatura ainda caminha por aquelas estradas barrentas, escuras e cobertas de matas, procurando por novas vítimas? Depois desse dia, várias pessoas afirmam ver a mulher sucuri vagando por aquelas matas.